Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre alguns dos mecanismos de defesa de uma planta. Vocês podem nunca ter reparado, mas as plantas se comunicam, traçam estratégias de percursos, resolvem problemas, entre outros. Com isso, podemos afirmar que as plantas são bastante complexas e inteligentes, e estão aqui muito antes dos primeiros animais aparecerem. Com isso, a expansão das plantas no ambiente terrestre possibilitou um novo ambiente para os animais. Agora vamos falar um pouco sobre esses mecanismos? Vocês sabiam que as plantas sentem? Elas conseguem, através da ápice da raiz, monitorar e detectar pelo menos 15 indicadores químicos e físicos. Louco, né? Vamos aprender um pouco mais? Já ouviram falar de tropismo? Esse termo é usado quando o estímulo externo faz com que uma planta se movimente para obter crescimento. Esse também é um modo de defesa, pois as plantas buscam aquilo que melhor favorecem elas mesmas. Esse tropismo pode ser direcionado a favor ou ao contrário ao estímulo, se dividindo em tropismo positivo e tropismo negativo. Esses mecanismos são controlados pelas auxinas, que são hormônios vegetais. Elas estimulam e direcionam o crescimento das plantas. Com isso, podemos citar 5 tipos de tropismos. O fototropismo, onde foto quer dizer luz, é quando uma planta cresce em direção à luz. Portanto, o caule tem fototropismo positivo, enquanto que a raiz apresenta fototropismo negativo, crescendo em direção contrária à luz, como podemos ver no exemplo. O gravitropismo ou geotropismo é quando as plantas crescem orientadas pela gravidade da Terra. Com isso, o caule tem um gravitropismo negativo, pois cresce ao contrário da gravidade, e a raiz tem um gravitropismo positivo, crescendo a favor dela. No exemplo, vemos um vaso na horizontal, e nele as plantas estão crescendo em direção contrária à gravidade. Temos também o tigmotropismo, onde o estímulo do crescimento ocorre quando a planta entra em contato com algum objeto, como por exemplo as gavinhas, que se enrolam em superfícies físicas. Ainda temos os movimentos de hidrotropismo e nastismo. No hidrotropismo, as plantas crescem em direção à água, como por exemplo, quando colocamos a cebola em contato com a água, ela começa a criar raízes, como podemos ver no exemplo. Nesse caso, a raiz tem hidrotropismo positivo em relação à água e o caule negativo. Já no nastismo, o mecanismo é diferente do tropismo que vimos até agora, pois a direção do estímulo não interfere no seu movimento. Nesse caso, o estímulo pode abrir ou fechar um órgão, independente da direção dele, sendo mais importante a sua intensidade, como por exemplo na planta dormideira, que fecha seus folíolos a partir de um estímulo físico. Bom, gente, continuando o nosso estudo sobre defesa das plantas, o assunto que vamos abordar agora são os tricomas. Os tricomas nada mais são do que pequenas estruturas que se projetam para fora da estrutura vegetal, ou seja, pedúnculos expostos que são visualmente confundidos com pelinhos, como por exemplo aqueles que encontramos na casca do pêssego. Bom, mas quais são as funções que os tricomas desempenham? Os tricomas ajudam as plantas a evitar a perca de água e ajudam também a se defender dos ataques dos insetos, além de atrair os agentes polinizadores. Temos 2 principais tipos de tricomas, que são os tricomas tectores e os tricomas glandulares. O primeiro tipo de tricoma que vamos abordar são os tricomas tectores, também conhecidos como não glandulares. Estes não produzem nenhum tipo de secreção, têm aparência de pelinhos e evita que o material vegetal perca água. Esse tipo de tricoma ocorre na semente de algodão e também no falso boldo. Os tricomas tectores ajudam a proteger a planta do ataque de insetos, dificultando a mastigação das folhas. O segundo tipo de tricoma é o tricoma glandular. Como o nome já sugere, estes tricomas produzem uma secreção que é utilizada para espantar a herbivoria através de substâncias liberadas por eles.
Um exemplo onde podemos encontrar tricomas glandulares são em plantas carnívoras, que secretam uma mucilagem para capturar a presa e também enzimas para realizarem a digestão. Muito legal, né? Muito interessante esses mecanismos, não é mesmo, pessoal? Mas as plantas possuem muitos outros. Vou falar de mais um que se chama alelopatia. A alelopatia trata-se da capacidade das plantas em interagir suas moléculas químicas com as moléculas químicas de outras plantas ou com outros seres vivos. Essa interação pode ser benéfica ou não para o organismo receptor. Essa liberação pode ocorrer pela saída de líquidos orgânicos por meio das paredes e membranas celulares, expelidos pelas raízes, pela decomposição de folhas e outras partes vegetais, ou ainda por ações químicas pelas transformações dessas moléculas em gases, como é o caso dos aleloquímicos presentes nos óleos essenciais. As plantas, diferentemente dos animais, não conseguem sair correndo e fugirem de situações adversas, como ataque de herbívoros, solo seco e sem água, e ataque de patógenos. Então, liberam os aleloquímicos no ar ou no solo em diversas situações, mas especialmente quando estão passando por algum estresse. Esses compostos são produzidos para a defesa da planta, como o ataque de doenças causadas por fungos, bactérias ou para se protegerem de predadores. Outros fatores, como a luz solar e a temperatura do ambiente local inapropriado, como vasos muito pequenos, solos secos, solos ácidos ou alcalinos demais para determinadas espécies, também podem estressar e, assim, produzir e liberar os aleloquímicos. Outro grande causador de estresse para a planta é a competição. A presença de outra planta no mesmo local pode significar menor disponibilidade de água, nutrientes e até mesmo de luz, pois o crescimento da planta vizinha pode sombrear a outra e impedir o seu crescimento. Algumas plantas eliminam ácidos pelas suas raízes, os quais inibem a multiplicação de outras plantas consideradas daninhas. Vale ressaltar também que não existe planta má ou boa. A excreção de substâncias tóxicas que prejudicam outros vegetais é uma mera estratégia de sobrevivência da planta. Assim, algumas plantas produzem aleloquímicos que são tóxicos para si próprias, ajudando a evitar o crescimento próximo entre planta-mãe e planta-filha, evitando a competição entre elas. Outro ponto da alelopatia é o da atratividade das pragas. Sendo os insetos olfativos e as culturas possuírem um cheiro característico que atrai seus inimigos ou predadores, certas plantas cultivadas junto com essas culturas confundem o olfato do inseto e diminuem seu ataque. Quando a alelopatia entre duas ou mais plantas é favorável, elas são chamadas de plantas companheiras. São exemplos de alelopatia favorável o milho com a batatinha, o espinafre com o moranguinho, o alho com a ervilhaça, a beterraba com a couve e a alface, a cenoura com a ervilha, entre outros. São exemplos de alelopatia desfavorável a couve com o tomate, o funcho com o feijão branco e o tomate, a guaxuma inibe o nabo e estimula o tomate, entre outros. A alelopatia também ajuda na preservação das espécies, pois, como vimos, ela busca estabelecer um equilíbrio natural entre as plantas. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado de aprender e conhecer um pouco mais sobre as plantas que observamos no nosso dia a dia e que tenham compreendido um pouco da importância que elas possuem para o nosso planeta. Obrigada e até a próxima!